E o que Ortega disse? Disse que Lula se comportou de forma vergonhosa durante a crise pós-eleitoral. O nicaragüense ainda afirmou que Nicolás Maduro é um presidente legítimo e acusou Lula de repetir um discurso influenciado pelos Estados Unidos. Ortega ainda fez críticas à política interna brasileira. Ele disse que, apesar de ter feito um primeiro governo extraordinário, Lula teve os mandatos marcados por escândalos de um governo que, abre aspas, não foi muito limpo, fecha aspas, citando a Operação Lava Jato. Essas declarações de Ortega ocorrem no contexto da crise diplomática sem precedentes entre Nicarágua e o Brasil, que se aprofundou, e eu lembro aqui a vocês, a expulsão do embaixador brasileiro em Manágua há pouco mais de 2 semanas. Então, o embaixador do Brasil foi expulso da Nicarágua. Diplomaticamente, isso é uma pancada, quando ocorre a expulsão de um embaixador, assim como a Venezuela o fez com diferentes embaixadores no território venezuelano. Lembram-se o cenário da Argentina, que inclusive puseram uma bandeira do Brasil na embaixada da Argentina na Venezuela. Esses ritos, essas atitudes, elas são muito, muito significativas quando a gente fala do cenário diplomático. Vamos trazer o Américo Martins aqui para ver de que maneira, Américo, avaliar essas críticas de Ortega ao presidente Lula, porque a gente tem um cenário que é bastante divergente do ponto de vista de relação internacional, pelo menos daquilo que é uma herança, uma característica do governo Lula, que é a relação com Nicolás Maduro e a relação com Daniel Ortega. Com Maduro o negócio azedou, e agora com Ortega também? Com Ortega azedou muito mais, justamente por conta desse congelamento das relações diplomáticas entre os dois países, com a expulsão do embaixador brasileiro em Manágua e a seguinte expulsão da embaixadora da Nicarágua em Brasília. Elisa, em condições normais, as críticas que o Daniel Ortega fez ao presidente Lula podem até beneficiar o presidente Lula, porque nós estamos falando aqui de um líder extremamente autoritário, que é o Ortega. A Nicarágua não é uma democracia, muito longe disso. É uma total autocracia, para não dizer claramente que é uma ditadura. O Ortega chegou, inclusive, a expulsar do país 222 pessoas que eram da oposição, que eram críticas do seu governo, e ele retirou a cidadania dessas pessoas. Essas pessoas oficialmente não são mais nicaragüenses. É o extremo do autoritarismo, sem falar num grande número de presos políticos, inclusive religiosos, no país, onde não existe a possibilidade da oposição, por exemplo, concorrer às eleições. Então, numa condição normal, esses ataques do Ortega seriam até positivos para o presidente Lula, porque aí reforçaria, como uma fonte que eu consultei hoje em Brasília me disse, reforçaria as credenciais de democrata do presidente Lula. O problema, Elisa, está onde? Está no ponto de que o presidente Lula e o governo brasileiro também estão sendo criticados duramente por muitas pessoas por conta da forma como vem tratando as supostas eleições na Venezuela, a suposta vitória do também autocrata Nicolás Maduro. O Brasil adotou aquela posição de não criticar duramente o Maduro, de pedir a liberação das atas de votação antes de confirmar quem é que o Brasil reconhecia como vencedor das eleições. O Brasil falando até numa segunda eleição na Venezuela. Então, muita gente cobra que o governo brasileiro também seja mais duro com o Maduro, o que seria uma coisa bastante apropriada, fazer uma crítica muito mais contundente sobre as fraudes que aconteceram na eleição venezuelana.